Oi pessoal, tudo bem? Então aqui é a professora Rosane e eu vou estar dando início ao assunto de português que vocês têm. Deixa a professora arrumar o óculos, isso. E esse assunto que nós temos ali para dar início é o estudo dos sons dentro da língua portuguesa. Nós falamos dentro da língua portuguesa, então esses sons são transformados em letras, tá? Então nós partimos do preceito, né, do que nós falamos dentro da língua portuguesa, fonologia. Então, o que significa fonologia literalmente falando? Então, é o estudo dos sons e esse estudo dos sons dentro da nossa voz, tá? Então, o homem, ao falar, ele emite sons. E aí, vale lembrar que nem sempre o homem falou, né, nos seus primórdios ele emitia pequenos sons, né, tentando se comunicar, mas não da fala na forma que nós temos hoje, tá? E aí, cada indivíduo tem uma maneira de realizar os sons no ato da fala. Por isso que nós temos diferenças nas tonalidades, né, nos tons da fala. E a gente consegue identificar, por exemplo, dentro do Brasil, quando a pessoa é do Nordeste, quando a pessoa é do Sul, quando a pessoa é do Rio de Janeiro e assim por diante, porque essa fala, ela tem diferenças na tonalidade de falar, nos tons que são falados. Então, essas particularidades da pronúncia são estudadas dentro da fonética, tá? E eu tô falando dessa diferença entre estados, mas dentro da fonética, essa diferença de som também vai representar em símbolos que a gente tem dentro da língua portuguesa. Então, aí nós chegamos dentro da língua portuguesa nos fonemas, que fonema é o menor elemento que estabelece a distinção entre o significado das palavras, tá? Então, por exemplo, ali nós temos a palavra amor e ator. Então, a gente trocar o M pelo T significa outra palavra. Amor é uma coisa, tá? Uma emoção, e ator é uma pessoa, uma profissão. Então, vocês verem, morro, corro, trocar o C pelo M, vento, sento. Então, a gente só não trocar esse V pelo C, o M pelo C, você já tem uma diferença fonética e uma diferença também, uma distinção do significado dessas palavras, tá? Então, isso já muda para nós. Aí, vale lembrar que nós temos um alfabeto que contém 26 letras, tá? Essas 26 letras nós temos, 26 letras nós temos 5 consoantes e 5 vogais, desculpa, e 21 consoantes, tá? E essa ordem alfabética, a gente fala, vem da literatura grega, alfa, beta, tá? E a gente tem, né, na literatura grega as letras gregas também, tá? Então, o nosso alfabeto vai de A a Z. Nós temos a classificação dos fonemas em vogal, consoante e semivogal. Aí, como eu falei, nós temos a consoante, então, porém, a vogal, nós também temos uma classificação de semivogal. Então, a vogal é o fonema produzido pelo ar expelido pelos pulmões, que faz vibrar as cordas vocais que nós temos e não encontra nenhum obstáculo na passagem do aparelho fonador, tá? Nas nossas cordas vocais para sair. Então, classificado quanto ao timbre, a vogal aberta são as vogais articuladas que ao sair, ao abrir o máximo a boca, por exemplo, amora, café, tá? São vogais abertas. Agora, as vogais fechadas são as vogais que articuladas, né, na nossa fala, ela faz abrir o mínimo a boca. Por exemplo, se eu falar lá, êxodo, eu quase não preciso abrir a boca, tá? Fôlego, tá? São vogais fechadas. Agora, dentro dessas vogais, nós temos as semivogais, que são os fonemas I, E e U, que são pronunciados com menos intensidade quando juntam a uma vogal forte, ou seja, existe um encontro vocálico aí. Aí nós temos também a consoante. São fonemas assilábicos, quer dizer, não formam sílabas entre eles, só se tiver uma outra vogal, e que se produzem, né, após ultrapassar um obstáculo que se opõe à corrente de ar do aparelho fonador, tá? Aí, vale lembrar que nesses encontros vocálicos nós temos, o que são esses encontros vocálicos, tá? Encontro de duas ou mais vogais da mesma sílaba, ou em sílaba diferente, porém próximas. Por exemplo, tá? Nós temos a classificação desse encontro vocálico em
ditongo, tritongo e hiato. O que é o ditongo? É uma vogal mais uma semivogal, lembrando lá i, e, u lá, tá? Então, por exemplo, pai, i, pai. Então, o a é uma vogal e o i uma semivogal, série, tá? E aí ele fala sempre numa mesma sílaba, no caso, sé e e. Então, ele tá separado ali e é uma mesma sílaba. Um tritongo é uma semivogal, vogal mais uma semivogal. Então, é o encontro dessas três vogais ali, por exemplo, Uruguai, saguão, Paraguai, tá? Então, esse encontro dessa semivogal mais semi forma o seu tritongo. Porém, nós temos também o hiato. São vogais juntas na palavra, mas pronunciadas em sílabas diferentes. Por exemplo, eu falo raiz, eu não falo raiz, não falo tudo junto. Eu falo separado, raiz, isso é um hiato. Lua, eu não falo luar, tá? Eu falo lua. Então, nesse caso, quando são pronunciadas separadas essas vogais, tá, em sílabas diferentes, é dado o nome de hiato. Nós temos mais encontros consonantais e também os dígrafos, tá? Encontro consonantal é um encontro sonoro de consoantes na palavra, sejam as consoantes na mesma sílaba ou não. Então, prato. Então, esse encontro dessas consonantes, nesse caso, pra, é o P, o R mais o A. Ele vai formar um som. Trigo, tá? O T, o R e o I. Quer dizer, eu tenho duas consoantes mais uma vogal. Então, vai se formar um encontro consonantal. Advérbio, vocês vejam que tem o D e o V, o R e o B, tá? Porém, o dígrafo, o que são? São duas ou mais letras representadas apenas com um som. Pode indicar o som de uma vogal ou de uma consoante. Por exemplo, o A e o M, o E e o N, o A e o N. Então, tampa. Parece que está tudo numa única, representado apenas num som, tá? Outros representantes de consoantes são, por exemplo, o CH, o NH, o LR, o RR, o SS, o SC, SC cedilha, XC, GU, QU, por exemplo, ali tem, ó, chave, tá? Ele tem um som de X, mas se escreve com CH. Rainha, tá? O NH, correio. Aí eu só quero lembrar o seguinte, RR e SS, eu sempre brinco com os alunos, quando vai fazer a separação da sílaba, os dois não podem ficar juntos porque eles brigam, tá? Os irmãos gêmeos que brigam. Então, esse aqui é um pequenininho resumo do que vocês vão encontrar nesse primeiro momento lá, no material de suporte de vocês. Deixei aí uma charge para vocês estarem dando uma refletida e dando uma risadinha, tá? Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.